Olá, pessoas que habitam a internet, eu sou a Alicia. E eu sou a Yara. E esse é o Mentes Devaneio. E hoje a gente está aqui para falar sobre alguns filmes que são um pouco difíceis de assistir porque são muito perturbadores. Sim, aqueles filmes que a pessoa tem que ter estômago forte, ainda tem que ter uma mente firme, porque a maior parte a gente fica desviando a cara. Meu Deus. Mas antes da gente começar o vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber os nossos próximos vídeos, para ajudar também a desenvolver o nosso canal. E o nosso primeiro filme da lista é Dente Canino, que foi lançado em 2009 com a direção de Yorgos Lanthimos. E Dente Canino vai acompanhar a história de uma família que vive numa casa isolada, com muros gigantescos, bem altos, e de certa forma eles estão isolados, mas eles estão isolados de verdade. Eles literalmente não têm nenhum tipo de contato com o mundo exterior, principalmente os filhos deles, que são 3 jovens que vivem com eles e que eles, como eu falei, eles não têm nenhum tipo de contato com as outras pessoas. Quem cuida deles, quem cria e ensina tudo, educa, são os pais. Aí, a partir disso, a gente vai acompanhar essa família um tanto estranha, e a gente não sabendo por que eles vivem assim, até que os próprios filhos começam a questionar pelo fato deles estarem isolados e não terem nenhum tipo de conhecimento da cultura do mundo lá fora. E a partir de que eles começam a fazer esses questionamentos que os pais não sabem, de certa forma, como responder, na verdade eles não querem, começa a gerar uma confusão que gera, como eu disse, cenas muito perturbadoras, que a gente não vai falar porque senão seria spoiler. Esse é um filme que gera muita reflexão em vista desses acontecimentos. Tem gente que fala que a superproteção dos pais é um erro, no caso deles prenderem os filhos, não querer que eles vivem em sociedade, educando eles em casa. Tem gente que fala que é um comparativo com a ditadura. E tem gente que afirma que esse filme representa um grito de socorro, digamos, das culturas que estão sendo abafadas por uma pessoa ou pessoas no governo que querem que todo mundo seja igual. E eles querem passar que cada pessoa precisa ter uma individualidade e para isso ela precisa ser livre para isso. Sim, uma coisa interessante desse filme é que ele passa várias indiretas, várias temáticas que a gente não tem total certeza do que ele está abordando, mas segue esse rumo. E além dessa história ser um tanto diferente, os ângulos e as tomadas são abordados de uma forma um tanto diferentes e bastante originais. E Lanthimos, ele traz um ótimo trabalho, tanto que o roteiro do filme é brilhante e choca bastante as pessoas justamente por terem algumas cenas um tanto pesadas. Ένα πλάσμα σαν αυτό που εισέβαλε σήμερα στον κήπο των Διαμέλης. O nosso próximo filme é Miss Violence, que foi lançado em 2013 sob a direção de Alexandros Abranas. E aqui a gente vai ver a família da Angelique, que é uma garota de 11 anos, que de certa forma parece uma família bem normal e comum da Grécia, só que no seu aniversário de 11 anos, ela cometeu suicídio e de uma forma muito estranha, por causa que ela se jogou do prédio onde ela morava sorrindo. E aí os promotores começam a investigar esse caso para saber o que aconteceu e a família fala que foi um acidente e que já está conformada com isso, está tentando seguir essa sua vida de certa forma perfeita e organizada, só que tem alguns promotores que não se conformam com essa história e começam a investigar mais a fundo, o que desenterra algumas coisas que mostram que a família não é tão perfeita como parecia. E com o tempo, nesse filme, a gente vai vendo realmente que há uma rotina de abusos físicos e psicológicos. E além disso, o filme ele conta com uma excelente fotografia, mostrando um tanto uma Grécia fria, de certa forma, mostrando um reflexo da crise financeira que eles vivem por lá. E fora isso, o filme também ele passa uma sensação de inquietude, ele não tem aquele espaço para um melodrama, ele não perde muito tempo em certas coisas. Sim, o que torna ele de certa forma desagradável, porque ele não tem um ritmo que seja assim, que a pessoa pegue e engate aquele ritmo, ele não tem muita ação, ele tem muito diálogo e muitas partes paradas, ou seja, é muita para observação e reflexão. Não é algo que tu vai esperando ver violência, claro que tem cenas agoniantes e perturbadoras, mas não é frenético. O nosso próximo filme é Audition, que foi lançado em 1999 com a direção de Takashi Miike. E esse é um dos filmes clássicos do terror japonês que vai contar a história do Aoyama, que é um homem viúvo há 10 anos, que ele já está, de certa forma, conformado na morte e já quer procurar uma outra mulher. Aí ele, com a ajuda do amigo dele, que é um cineasta, eles propõem fazer uma audição um tanto falsa. Aí ele propõe fazer essa audição com várias mulheres indo na entrevista, até que uma chama a atenção dele, que é a Yamazaki. Ela aparentemente é uma jovem doce, bonita e tímida, e ele, de certa forma, se interessa por ela. Aí a gente vê esse filme, esse romance desenrolando, a gente até pensa que é um filme de dramático, meio de romance, mas na verdade não é isso. A gente vai ver que é um filme extremamente perturbador a partir de uma cena. Algumas cenas, na verdade, em diante. Sim, que é justamente essa parte do meio pro final que ela revela quem ela verdadeiramente é, que não é essa pessoa frágil, doce, tímida, e sim uma pessoa que é
vai torturar o cara de uma forma muito tosca e fazer ele passar por umas cenas muito horrorosas, que sabe, algumas cenas que te embrulham o estômago. Esse aqui eu acho que é o pior. Sim. Tem esse, o próximo que a gente vai falar também é muito difícil assistir, mas esse aqui tem umas cenas que, pelo amor de Deus, se você não for forte, não assista. Principalmente... literalmente, ele só botou a violência extrema aqui. De certa forma até faz sentido, porque o homem aqui ele foi, de certa forma, muito inocente em acreditar uma beleza um tanto inocente da parte dela. Sim, justamente isso que faz refletir nas cenas que o Takashi Miike quis fazer. Ele justamente foca muito a câmera e deixa cortes bastante longos, justamente voltados nessa violência, na laceração, ela perfurando o cara, torturando ele, deixando justamente o espectador agoniado. Mas é um filme que não trata somente do terror, ele também fala muito sobre a solidão e sobre como as pessoas vivem lá na parte asiática, principalmente no Japão, que é o país dele. Então o filme não é só sobre violência, não é sobre tortura, não é violência gratuita. Ele tem um plano de fundo que a pessoa tem que absorver para poder gostar do filme, a não ser que a pessoa seja sádica e queira ir só ver a gente sendo torturada. Eu acho que isso se encaixa no último filme que a gente vai falar. O último filme, realmente, ele é só pra quem quer ver a gente sendo torturada. E nosso próximo filme é Anticristo, que foi dirigido por Lars von Trier, que é um diretor francês já muito conhecido, e foi lançado em 2009. E aqui a gente vai conhecer um casal que não é nomeado de certa forma assim, porque é uma coisa que não é o foco. O foco é o que vai acontecer com eles, que em uma noite, e que eles ficam desatentos justamente por estar fazendo sexo, o filho deles acaba morrendo e eles se sentem muito culpados por isso. E em busca, de certa forma, de uma redenção para eles mesmos, para eles se desculparem, eles vão para uma cabana numa floresta bem isolada. E nessa busca por o próprio perdão deles, eles começam a fazer umas coisas muito... Eu ia falar sem sentido, mas não é sem sentido. Sem sentido pra mim, na verdade. Pra uma pessoa... Ai, bati na câmera. Que com certeza deve fazer sentido para quem está sofrendo muito, justamente que eles se culparam justamente com o ato sexual que eles estavam fazendo enquanto o filho deles morreu, e é aí que gera essas cenas agoniantes, porque eles começam a se torturar e a fazer coisas que vão causando agonia em quem está assistindo, sendo que eles não, literalmente, eles estão se machucando, tentando se perdoar, e é uma coisa que é muito psicológica. Assim, ela é confusa. E à primeira vista parece um filme só de duas pessoas tentando amenizar a dor através da dor. Sim, não. Tentando buscar o perdão através da dor. Realmente. Outra frase também faz sentido. Sim, esse filme, ele, como muitos já sabem, Lars von Trier, ele trata muito melancolia nos filmes dele e também a dor. É uma linha tênue, muito... Sim, ele pega literalmente aquela parte do ser humano que ninguém quer falar e todo mundo esconde, e ele bota no filme. Sim, e aí isso fica uma forma bem crua. Uhum. E esse filme, ele também é cheio de simbolismo, mas para muitos ele também não é muito, de certa forma, querido, porque por tratar de ser muito pesado e ter umas cenas que para muitos são desnecessárias, ele tem esses diversos simbolismos e significados, e de certa forma é um filme que vale a pena assistir, por mais que seja bem... Ele não é um filme pra todo mundo, não é todo mundo que vai aguentar ver, porque tem cenas bastante fortes, mas se a pessoa topar esse desafio de ir assistir com uma mentalidade relativamente aberta, pra ver que aquilo não é só o que está sendo mostrado, e sim que ele é uma, digamos, uma camada a mais que tem que ser discutida e refletida. Satan's church. The evil you talk about is an obsession. E o nosso último filme é O Albergue, que foi lançado em 2005 com a direção de Eli Roth. E esse filme também é bastante conhecido, bastante famoso, que vai contar a história do Paxton e do Josh, que são dois mochileiros que estão numa viagem em busca de alguma diversão. Até que eles conhecem um Ollie, que é um irlandês, que acompanha eles nessa viagem junto com os outros viajantes, e eles então conhecem um albergue que tem na Eslováquia, que é conhecido por ser, de certa forma, um local onde dá pra curtir bastante. Sim. E eles vão pra lá, com certeza. E eles vão pra lá achando que tá tudo de boa, e eles acabam até conhecendo duas jovens que vão acompanhar eles, pra justamente mostrar pra eles que aquilo é realmente divertido. E elas são bonitas, então, e eles são dois jovens, e claro, jovens sendo jovens. Uhum. Só que até então parece um filme bobo, com essa temática um tanto ridícula, mas a gente vai ver que o albergue, o hotel em que eles estão hospedados não é o que parece, tudo não é o que parece, e a gente vai entrar num mundo totalmente pervertido justamente por conta desse sadomasoquismo
horrível que tem. Sim, sim, porque justamente já é o extremo. Sim. Lá a gente descobre que tem pessoas que pagam pra torturar e matar os outros. E eles são as vítimas que estão sendo levadas pra lá para serem torturados. E nesse filme, diferente dos outros, eles não têm simbolismo. É só tortura. Muita nudez, principalmente no início, que parece American Pie já no início do filme, porque essas jovens aparecem, e aí tem esse amigo deles que também mostra alguns vídeos dele com mais outras mulheres, um monte de coisa. E aí na segunda parte do filme, que a gente já vai pra onde eles já foram sequestrados, literalmente é gente matando gente cortando gente, furando, queimando, um monte de coisa. Espancando. E a gente fica o tempo todo agoniado acompanhando um dos protagonistas. E aí a gente não sabe se vai dar merda ou não, se ele vai conseguir sair daquele lugar, ou se vai ser um daqueles filmes que termina ruim e a pessoa morre. Sim, ele é agoniante do início. Não do início, ele é agoniante a partir de um dos protagonistas que é capturado, que é um amigo dele, é capturado, é torturado, e a gente vê que aquilo tudo não é o que parece, e depois o outro é capturado e ele tem que ficar naquele local estranho, parece um porão gigantesco, lá embaixo de uma fábrica. E ele lá é torturado de uma forma junto com as outras pessoas que estão lá presas. Então é uma coisa horrível. Sim, agoniante. O ensinamento do filme é não viaje para qualquer lugar, não confie na maioria das pessoas, não vá para um hotel onde dizem que só ocorre sexo. É verdade. E esse diretor, que ele é até um amigo do Tarantino, se eu não me engano, ele de certa forma ele tem uma direção muito boa. A mensagem que ele passou, de certa forma, tem umas partes que são engraçadas até. É um terror que tem uma certa comédia, mas ele também gera muita agonia em muitas partes. E ele falou que primeiro ele descobriu, não se sabe se isso é verdade, foi o que ele disse. Ele descobriu, aleatoriamente, não sei como, um site que traficava pessoas. E justamente, eram pessoas pobres que queriam, tipo, dar o seu corpo em troca de dinheiro pra família. E essa pessoa falando, não, pode me matar, que aí minha família vai receber o dinheiro. E ele começou a investigar sobre isso porque ele queria fazer um documentário. E aí ele falou que depois ficou com medo de ser capturado, descoberto por essas coisas, e ele resolveu criar este filme baseado nessas histórias aí. Ele literalmente criou essa história dele de gente sendo comprada pra morrer. A gente fica na cabeça esse filme, tão coisa que esse filme é violento, que a pessoa fica paranoica de saber que tudo ao redor dela não é confiável. Eu passei, eu acho que uma semana sem dormir direito, com a ideia de que se eu fosse viajar ia acontecer alguma desgraça. Porque a gente sabe que tem tudo no mundo, né? A Deep Web tá aí pra isso, a gente sabe que tem muitas coisas erradas, a gente sabe que há sequestro de turistas, e eu acho que é isso que mexe com o psicológico das pessoas, principalmente as que viajam. Elas ficam com medo de ser sequestradas e vendidas por aí. Você, cara, por favor, não faz isso comigo, não. Por favor. Então é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber nossos próximos vídeos. E é isso, tchau!